Não sei como é que fixa. Oi, Lissandra, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver se eu encontro aqui como é que eu posso fixar. Hum, compartilhar, copiar link, fixar. Aprendi. Aprendi. Vamos aguardar um minuto, né, para que as pessoas cheguem. Deixa eu mandar aviãozinho. Manda aviãozinho aí para as pessoas. Vamos mandar aviãozinho. Hum. Aí, Débora, seja bem-vinda. Acenou. Deixa eu ver aqui. Então, gente, vamos começar, né? A gente vai falar hoje vamos dar algumas dicas de como você pode escolher tecidos e materiais para cortinas e persianas. Antes de começar essas dicas, eu gostaria de explicar uma questão que aqui na loja muita gente procura saber. Sempre pergunta, cortina rolou, ou persiana rolou, né? Eu quero esclarecer aqui que rolô não é persiana, rolô é cortina. Vou mostrar a vocês o material que se faz persianas. Persianas são todas que têm as palhetas que fazem isso, que vasculham, né? Que são verticais ou assim, só esse tipo que são persianas, né? Rolô, romana, painel não são persianas. Eu sempre digo que é da família das persianas, porque são fabricadas na mesma fábrica, as persianas e essas cortinas. Porém, o nome delas são cortinas, rolô, romana, painel, que são as mais conhecidas, né? As mais ultimamente especificadas pelos arquitetos e designers, né? Eu vou pegar aqui para vocês dar uma olhadinha. Esse aqui, ó, são persianas, ó, que tem essas folhas leves e estreitas, são persianas. Esse daqui é persiana de tecido e de blackout, tá? Aqui também tem o material que é blackout, tá? Esse tipo de persiana. Essas daqui já são as outras persianas, que são em madeiras, ó. Tem madeira, essas são as horizontais. Horizontais de 50 milímetros ou 5 centímetros, como a pessoa preferir, né? Aqui tem 5 centímetros ou 50 milímetros. Essas são horizontais, tá?
Ó, para não esquecer, tá, gente? Eu sei que tem alguém aqui que eu já falei sobre isso, mas é que as pessoas ligam tanto perguntando, e aí eu gostaria de esclarecer também isso, né? Aí essas daqui são as persianas horizontais. Persianas é tudo que vasculha. Ela vasculha, ela é persiana. Persiana vasculha ou vasculha, né? Persiana. Aí tem ela de 50 milímetros e tem ela de 25 milímetros. Que são essas aqui, ó, 25 milímetros. Que essas daqui a gente também tem de madeira, tem de alumínio e de PVC, né? São os materiais das persianas horizontais, no caso, essas, né? Alumínio, madeira e PVC, são os materiais que tem dessas horizontais. Aí ela tem de 50 milímetros, que é aquela, e temos de 25 e de 16 milímetros também. Essa daqui já tem PVC, esse estilo aqui ela tem em PVC, que ela é a persiana vertical, né? Que ela vasculha assim. No caso, só existem esses dois tipos, a vertical e a horizontal. A que vasculha assim e a que vasculha assim. Isso é o que determina ser persiana. As horizontais têm de PVC, tecido translúcido e blackout também, tá? Já as cortinas romana, rolô, que está se usando muito hoje, e outras mais, né? Não são persianas, né? Eu digo que são da família, são as primas, porque é feito na mesma fábrica, mas elas são cortinas. Rolô, romana, painel, são cortinas, não são persianas, tá bom? Hoje eu separei algumas dicas para vocês na hora que vocês forem procurar, forem ou levar um cliente na loja para escolher os tecidos para as cortinas, ou até mesmo para vocês, né? Vocês irem na loja para saber. Aí a primeira dica foi que eu coloquei assim: visitem a loja antes para conhecer as opções e preços também, pois a variedade é grande e a diferença de preços maior ainda. Porque vamos falar um pouco de cortinas em tecidos, né? Porque a gente tem tecidos de R$20 a R$500, R$800 o metro do tecido, né? Então, é interessante, antes de você escolher o tecido, o material para o seu cliente, você ter uma ideia. Porque, às vezes, claro que levando em consideração que você já conhece seu cliente, já tem ideia, assim, mais ou menos quanto é que ele está pensando em investir nas cortinas, né? Nas cortinas e até mesmo persianas, né? Vai depender do ambiente o que você vai especificar para cada ambiente. Então, é bom antes, se você já conhece o cliente, não tem problema. Se você também já está no mercado há muito tempo, você já sabe mais ou menos o estilo de tecido, aí você já vai ter ideia mais ou menos do estilo do preço do tecido, né? Porque senão você não conhece bem o cliente, vem, escolhe os tecidos mais lindos que são, e aí as cortinas dão um valor que o cliente vai até ficar com raiva de você, né? Então é bom ou você chegar na loja e dizer, ó, eu quero uma coisa mais ou menos nesse valor, vejo uma coisa, não, o cliente quer investir, ele quer uma coisa suntuosa, super luxuosa, então ele quer investir. É uma dica para vocês irem na loja antes do cliente, porque aí vocês verem o que realmente vocês gostam e se está adequado ao bolso do cliente, né? Deixa eu ver aqui outra dica. Aí outra dica que a segunda dica, no caso, é que vocês sempre usem uma câmera fotográfica, que não é necessário mais hoje andar com câmera, porque nós temos nossos celulares que funcionam muito bem como câmera, né? Isso é outra dica. Tire sempre fotos. Porque em uma loja, às vezes você diz assim, eu quero aquela referência. Mas as referências, às vezes, elas mudam de loja para loja. Entendeu? Não é uma referência numa loja, não é a mesma na outra loja, porque isso já sai de fábrica. Na fábrica sai uma referência,
né? Na fábrica sai uma referência. Aí quando passa pelo distribuidor, o distribuidor às vezes já coloca outra referência. E quando chega em cada loja, na maioria das vezes, cada loja coloca também a sua referência. Então isso às vezes diferencia, né? Acontece que às vezes algumas lojas trabalham, algumas lojas como a Toque de Classe, por exemplo, trabalha com algum distribuidor que outra loja também trabalha, e aí você pode conseguir a mesma referência de um para o outro. Mas às vezes fica difícil você tirar uma referência em uma loja e em outra você dizer, não, eu quero esse tecido nessa referência, tá? Às vezes você não consegue isso. Então é por isso que a dica número 2 é que vocês sempre tirem fotografia do tecido. Pode tirar também da referência, porque vai que você consiga em outra loja encontrar a mesma referência, mas na maioria das vezes você não encontra a mesma referência, tá? Então use sempre uma câmera para isso. Aí a dica número 3 levando em consideração que você já tem ideia de mais ou menos... já respondi essa dica número 3. Eu até estou dando a dica para, se você não conhece tão bem o seu cliente, né, você sempre pedir um pré-orçamento na loja, para você ter uma ideia do seu cliente, se o seu cliente vai aceitar aquilo que você escolheu no primeiro momento, ou se você tem que escolher outro mais em conta num segundo momento, tá? Fazer um pré-orçamento, no caso, se for para um cliente, né? Eu estou falando aqui como se estivesse falando para design de interiores, para arquitetos, alunos e assim por diante. E quem quer decorar sua casa também, é claro, né? Aí eu preparei outra dica aqui, deixa eu ver aqui. Tecido natural, além de ser bem mais caro, dá mais trabalho na manutenção. Exemplo, linho puro, seda, né? Para você, de repente você chega na loja e você acha lindo, maravilhoso aquele tecido, e às vezes a pessoa nem tem ideia de quanto custa aquele tecido. Aí diz, não, eu quero esse, tá lindo, tá maravilhoso, vai combinar com o meu projeto vai ficar lindo, e sem saber exatamente o preço. Então fica complicado, porque se seu cliente está querendo uma coisa mais em conta, você acaba colocando um produto caríssimo e que ainda vai dar muito trabalho ao cliente na manutenção, né? Oi, Fernanda Zangrossi, seja bem-vinda. Verônica Lima, sejam bem-vindos. Val Rodrigues, sejam bem-vindas. Catiúcia. Então, aí, deixa eu ver o que mais aqui, tá? Eu separei aqui também uma dica para na hora que vocês forem escolher o tecido, vocês verem essa questão da largura do tecido, né? A largura do tecido é muito importante na hora de escolher. Apesar que hoje a maioria dos tecidos para cortinas, ele tem entre 2,80 a 3 metros. Ele tem de 2,80, 2,90, 3 metros. Isso é muito importante você saber. Se você quer uma cortina com um bom acabamento, você não vai querer estar com um monte de emenda nessa cortina. Porque o que acontece? Em um tecido de 1,40 m, se vocês quiserem anotar, seria interessante, né? Se vocês forem trabalhar com uma cortina de 1,40 m de largura, 1,50 m, vocês vão ter várias emendas na cortina. E nós sabemos que uma peça, tanto de roupa quanto de decoração, quanto mais emenda tem, mais perde o valor, desvaloriza a peça. Então nós gostamos de trabalhar mais com um tecido de 2,80 a 3 metros, para que não tenha muita costuras, né? Não se encha de costura. E quando o tecido é de 1,40 m, você vai ter várias costuras sem que seja necessário, porque você poderia escolher um tecido mais largo, por exemplo, de 3 metros. Um dos tecidos que eu gosto muito de trabalhar é o de 3 metros, tá? As metragens... aí aqui eu até peguei uns rolos aqui para vocês entenderem mais. Só um minutinho. Tem que anotar, né? Deixa eu ver aqui, viu?
Como escolher uma cortina para ambientes pequenos e que tenha muita luz? Muito bem, Fernanda. Como escolher uma cortina para ambientes pequenos e que tenha muita luz? Então, Fernanda, vai depender do que você necessita realmente, né? Essa muita luz que você tem é na sala, é no quarto? Qual o ambiente é? Você quer que realmente esse ambiente escureça? Nós não indicamos sala com blackout, né? Porque fica muito escuro o ambiente. Na maioria das vezes a gente só indica blackout para escurecer o ambiente, nem quartos. Em sala sempre a gente sugere um tecido mais leve, né? Que não escureça. Dependendo, se tiver um sol, uma incidência de sol muito forte, a gente sempre coloca um tecido com forro, se a cortina for de tecido. Se não for de tecido, a cortina, a gente pode colocar uma tela solar. Por exemplo, se for na sua varanda, né? E a incidência do sol for muito forte, o mais indicado seria uma tela solar mesmo, né? Com a gramatura de 3%, porque aí você, além de proteger seus móveis, né? O ambiente fica agradável e você continua tendo a visão da parte exterior. Entendeu? Espero que você ficou satisfeita com minha resposta. Uma sala com porta de correio. Ela perguntou novamente. Uma sala com porta de correio. Tem muita luz. Deixa eu ver. É uma sala com porta de correr. É uma sala com porta de correr. Certo, numa sala com porta de correr, aí você deve pensar o seguinte: se você quer uma cortina de tecido, essa porta de correr é vidro. Se for vidro e a incidência do sol for forte, se não for para assistir televisão, porque você tem várias opções, tá? Se só for para proteger os móveis, mas você não quer que escureça o ambiente, você usa uma cortina de tecido com um forro, ela forradinha, se bate sol, né? Aí tanto você inibe o sol, né, e protege seus móveis e sua cortina, quanto o ambiente fica confortável e não fica escuro, tá? Se você prefere, se você assiste televisão nessa sala e você prefere realmente que essa sala se transforme em um cinema, em algumas vezes, você pode utilizar até mesmo uma estola que eu quero dizer é um chale em blackout, um tecido, uma cortina em linho, para não ficar muito pesado o seu ambiente. E você pode usar uma estola em blackout para que na hora de assistir TV, você feche essa estola, que é como se fosse uma cortina. Tem pessoas que falam estola, outras pessoas falam chale, tá? Aí é isso. Ou também tem a opção que eu falei da família das persianas, né? Que é fabricada cortinas fabricadas nas fábricas de persianas, que é a painel. Por conta de ser porta de correr, você pode optar por painel também. Eu colocaria um painel translúcido, não seria necessário colocar blackout, a menos que você realmente, sua ideia é que escureça seu ambiente para assistir TV, no caso, se for esse caso. Aí você colocaria blackout. Se não for, você tanto pode colocar uma tela solar, quanto você pode colocar uma translúcida, dependendo. Se bate sol, você coloca uma tela solar. Se não bate sol, você pode colocar uma translúcida, que inibe a claridade e fica um ambiente agradável. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Tá. Então, vamos voltar ao que eu estava falando sobre a questão dos tecidos, das larguras dos tecidos, né? Ó, eu peguei isso aqui para a gente ver como fica, tá? Digamos que aqui seja o rolo do tecido, tá? O rolo do tecido. Esse rolo de tecido seria 3 metros assim. Aí você teria que usar ele assim, ó, invertia para que ela tivesse altura o suficiente, para você não fazer vários tipos de emendas. Estão entendendo essa questão aqui, ó? O tecido você compra assim, tá? Aí você puxa, são vários metros. Então, isso aqui é a altura do tecido, a largura no caso, a largura do tecido. Que em cortinas você faz ao contrário, você pega a largura e utiliza como altura. E aí
a cortina é feita assim, tá? Aí o que acontece? Se ele tem 3 metros, você não é necessário, na maioria dos casos, porque geralmente casa tem de 2,40 a 2,70, na maioria dos casos você não precisa estar emendando, fazendo emenda, entendeu? Porque você faz isso aqui, faz o acabamento aqui em cima e o acabamento aqui embaixo. Ó quando ela é... Ó nesse outro caso, se ela for 1,50 de largura, 1,50. Aí se ela tem 1,50 de largura, você não pode fazer assim, tá vendo? Você não faz isso, porque 1,50 não dá a altura de 2,50, né? Então você vai ter que ter vários pedaços assim, cortar vários pedaços e emendar. Aí nessas emendas você fica com costuras. Aí vai várias costuras em pé, né? Vertical no caso. Aí o que acontece nesses tecidos? Você tem uma peça que tem várias costuras. Aí o que acontece? Na minha opinião, acaba perdendo a qualidade. É como uma peça de roupa. Se você percebe, você vai comprar uma peça de roupa que tem várias costuras no lugar que não era para ter, acaba perdendo a qualidade. Isso com exceção, né? A gente tem as exceções também. Quando o pé direito da casa é duplo. Quando o pé direito da casa é duplo, ou você sugere que coloque uma rolô, dependendo também da largura, né? Quando a largura passar de 1,20 m, digamos assim, ou você sugere que coloque uma rolô, preferencialmente motorizada, ou você coloca cortina de tecido. Só que cortina de tecido, nesse caso, de pé direito duplo, ela passando de 1,20 m de largura, o espaço, você sempre tem que colocar, emenda, sempre vai ter emenda. Com exceção, ela sendo aberta no meio e até 2 metros, porque você pode colocar 3 metros num lado e 3 metros do outro, ou seja, aí você vai ter a cortina inteira sem emenda, entende? Quando ela é aberta, ela sendo aberta no meio. Mas passou de 2 metros de largura, o espaço que você quer cobrir sempre vai ter a costura vertical, que eu falo que assim, em cortina baixa, curta que eu quero dizer, não curta exatamente, em cortina em apartamentos, casas normais sem pé direito, a gente não usa essa questão de estar com vários tipos de costura, né? Quando a gente quer fazer algum tipo de emenda, a gente faz na parte de cima e a gente faz na parte de baixo também, porque aí fica uma emenda imperceptível, tanto na parte da entretela como na parte da bainha, né? Aí fica as emendas imperceptíveis. Inclusive tem até uma pergunta de Catiúcia. Deixa eu ver a pergunta de Catiúcia aqui. Tá aí, né, Catiúcia? A pergunta de Catiúcia foi: em relação à cortina de tecido, quantos centímetros devemos acrescentar na largura para dar movimento e na altura, referente à bainha e ao acabamento superior? Então, Catiúcia, veja, sempre você tem que analisar as questões. Por exemplo, na maioria das vezes, a gente usa 12 centímetros a mais lá em cima para virar por trás da entretela. Tem empresas hoje de persianas que estão fabricando também cortinas de tecidos, né? E eu já vi algumas que eles não cobrem a entretela atrás, tá? Então eles não precisariam desses 12 centímetros a mais por trás. A gente, a empresa A Toque de Classe faz com esse acabamento por trás também. Então, são 12 centímetros que a gente utiliza. Se a entretela for de 10 centímetros, porque tem entretela de 8, de 10 e tem entretela de 12. Se tem mais, eu não conheço, mas as que a gente trabalha aqui nessas alturas, né, nessas medidas. Então, se você vai trabalhar com uma entretela de 10, que a maioria das pessoas trabalham com entretela de 10, a largura que mais é encontrado no mercado também é de 10. Então, você precisa de 12 centímetros lá em cima.
Já cá embaixo, tudo depende do tamanho da bainha que você quer. Nós também não gostamos de bainha com menos de 20 centímetros. Geralmente, é nosso padrão fazer bainha de 20 centímetros. Então, vai depender também do tecido, porque a gente depende do tecido, porque a bainha de 20 centímetros não só é de 20 centímetros que a gente precisa. Quando o tecido é muito fino, a gente coloca 42 centímetros a mais, para que a bainha saia de 20 e seria a bainha dupla, porque quando o tecido é fino, a gente sempre faz bainha dupla. Dupla seria a bainha para dentro, né? Seria dupla. Deixa eu ver. Seria mais ou menos isso. A bainha dupla, ela vem e dobra mais uma vez. Ela fica assim. Dupla. Assim. Aqui. A costura aqui. Aqui ficaria a bainha dupla, porque ela vem para dentro. Aí seria 20 centímetros aqui e 20 centímetros que entra. Isso seria bainha dupla, tá? E aí eu tô te falando, a gente colocaria mais 42 centímetros porque ela vem e entra. Entendido? Respondido sua pergunta, Catiúcia. Pronto, gente. Eu tenho mais, deixa eu ver o que eu faço um monte de cola, viu, gente? Para não esquecer, porque tem umas coisas que são assim super importantes, né? Eu coloquei outra dica aqui, ó. Se ainda o tecido for de R$ 2,90, então, digamos que o tecido ainda é de 3 metros. E digamos que eu preciso de uma altura, que a altura da casa do cliente, ele tem 3 e... digamos que ele tenha 3,30, tá? Eu ainda posso fazer uma bainha postiça aqui. Eu posso fazer uma bainha postiça aqui, aumentando... Aqui é o tecido, tá? Digamos que aqui tenha 3 metros. Aqui embaixo eu posso aumentar aqui a bainha, eu posso colocar a bainha aqui, abraçando aqui, ó, e aumentando 30 centímetros, tá? Então, a gente faz de tudo para que a cortina não tenha várias emendas. E que se tiver de ter emenda, seja uma emenda imperceptível, no lugar que já é para ter a costura. Na bainha, por exemplo, você tem uma costura na bainha, então a gente faz a emenda na bainha, aumentando os centímetros que é necessário aumentar, se for 30 ou 20, e depende também da altura da cortina, porque no pé direito, geralmente a gente coloca 30 ou 40 centímetros a mais, né? O pé direito duplo, que eu quero dizer, a gente coloca mais. E na entretela sempre a gente trabalha dessa forma, que também podemos aumentar lá em cima na entretela, porque é onde tem outra costura. Então a gente pode aumentar na entretela mais 10 centímetros, e mais os outros 10 de trás e mais os 2 da costura, ou seja, a gente pode aumentar num tecido de 3 metros de altura, a gente pode aumentar 30 lá embaixo e 30 lá embaixo e 20 lá em cima, porque você pode aumentar os 10 da frente do tecido e mais 10 que vai atrás da entretela, entendeu? Outra coisa que eu achei interessante, gente, aqui... sim, eu vou falar as perguntas de Kilza. Você tá aí, Kilza? A Kilza também fez algumas perguntas. A pergunta de Kilza foi perguntando se o caimento da cortina depende do tecido escolhido. Sim, Kilza, o caimento da cortina depende sim do tecido que você escolhe. Ou das técnicas que você usa para fazer com que ele caia mais, né? Porque o que acontece? Tem um certo tipo de tecido que ele arma bastante, mas aí você tem alguns acessórios que faz com que ele baixe um pouco. Como? Você pode fazer a bainha dupla, que ele já baixa mais um pouco, porque já pesa um pouco. Você pode utilizar
também um cordão de chumbo, que já é apropriado para isso. Sempre a gente usa esse cordão de chumbo em cortina longa, né? Cortina dupla, no caso, de pé direito duplo. A gente também usa esse cordão de chumbo. E para que esse tecido que arma um pouco, como você está falando, a gente pode usar também o mesmo cordão de chumbo para ele descer um pouco. Mas sim, depende do tecido que você escolhe, tá? A outra pergunta aqui que o Usa mandou, enviou para a gente em um ambiente requintado, qual seria o melhor tecido para cortina? Então, o melhor tecido num ambiente requintado, o melhor tecido para qualquer ambiente requintado não seria nem bem o tecido, na minha opinião. Seria uma cortina muito bem feita. Qualquer cortina muito bem feita, com o tecido adequado, né, pode ser usada em qualquer ambiente requintado, né? Aí vai depender muito da maneira que vai ser feita essa cortina, tá bom? Tem outra pergunta. O tipo de prega influencia no caimento? Olha, Kisa, eu já estava certa para te dizer que sim, hoje. Mas todo dia a gente aprende mais um pouquinho, né, sobre cortinas. Assim, o meu dia a dia todo dia tem uma pergunta nova, todo dia a gente sempre faz testes aqui também, né? A gente faz testes se aquele tipo de tecido vai dar certo, se não vai dar certo, como ficou com um certo tipo de prega, como ficou com outro tipo de prega. Um exemplo bom é o blackout. O blackout eu sempre faço quando o cliente pede cortina só em blackout. Se o blackout for muito grosso, grosseiro, apesar de ser blackouts maravilhosos, mas tem uns blackouts maravilhosos que eles são muito grosseiros. Então eu fazia sempre com prega batida e não utilizava 3 vezes mais o tecido, né? Eu sempre utilizava 2 vezes mais. Só que aí eu fiz um teste com a prega efeito ilhós, tanto a efeito ilhós como a prega wave. E nessa prega efeito ilhós e efeito wave, eu utilizo o blackout 2,5 vezes mais. E ela fica com caimento muito bom. Apesar que não é igual a um linho, a um voal, né? Mas o caimento também fica muito bom, tá bom? Voltando, eu acho que eu respondi. Catiúcia, eu respondi sua pergunta, Catiúcia. Me diga aí um ok ou não, ainda não respondi. Porque eu comecei a responder e acabei entrando em outra pergunta, em outra resposta. Mas eu acho que eu não te respondi a quantidade de tecido, que foi uma coisa que você me perguntou. Eu só falei a pergunta de Catiúcia. Eu vou responder, viu, Catiúcia? Você está dizendo que eu respondi. Mas a questão da largura, da largura do tecido que você falou também, quantos centímetros na largura? Eu acho que eu respondi só a altura, né? Que eu falei que o adequado seria ter mais 12 centímetros lá em cima, para ir por trás. E a bainha, só que a largura eu não respondi, porque geralmente a gente utiliza 3 vezes mais o tecido. Não significa dizer que algumas outras empresas, também até mesmo empresas de persianas, que hoje elas também estão fazendo cortinas em tecidos, né? Tem muitas empresas de fábricas de persianas que estão fazendo cortinas em tecidos. Os mesmos tecidos que a gente usa aqui, eles também usam, né? E aí eles usam, em algumas ocasiões eles usam até 2 vezes só. Por exemplo, o espaço tem 2 metros de largura e se usa 4 metros de tecido, se a altura for suficiente, de 3 metros, como é o caso que a gente tinha falado antes, né? Se a largura do tecido for de 3 metros, então se usa e der, né, o pé direito, ou a altura da casa da pessoa for o suficiente, para fazer a bainha de 20 ou de dupla 40, né? 42. E a entretela lá em cima de 12, se for suficiente, então só comprar a largura do tecido, no caso.
Mas, assim, o ideal é que seja de 3 vezes mais, porque aí a cortina fica suntuosa, uma cortina... Às vezes não vale a pena você mandar fazer uma cortina com pouquinho tecido, porque aí você tá pagando para se fazer uma peça, né, personalizada para você, e você vai acabar usando uma cortina como se você tivesse comprado já pronta, né? Aí já não seria tão viável para você. Mas assim, para ficar uma peça suntuosa, bonita, luxuosa, o ideal é que seja 3 vezes mais. Como eu te falei, repetindo, se for 2 metros de largura, o espaço da janela, o espaço da porta, o espaço que você quer cobrir de cortina, você vai comprar 6 metros de tecido, contando que ele tenha 3 metros de largura, né, e que seja suficiente a altura que você quiser cobrir também. Que eu sempre indico que saia do teto até o chão, né? Cortina curta, nunca, jamais, a menos que tenha alguma bancada, alguma coisa que atrapalhe a cortina descer. Como às vezes no quarto, que tem uma cabeceira, que às vezes tem a mesa escrivaninha, né? E aí, nesses casos também eu nem indico muito cortina de tecido, eu indico mais uma cortina da parte especial, que seria aquelas cortinas feitas nas fábricas de persianas, Rolô, Romana, Dublovisio, Romana Darkins. Hoje em dia tem assim uma imensidão de tipos de cortinas super luxuosas, super top, entendeu? Que fica mais adequado nos locais que é necessário que seja curta. Porque cortina de tecido curta, realmente eu nunca enxergo com bons olhos, digamos assim, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu separei também a composição dos tecidos. Como são dicas de como escolher tecidos e materiais para cortinas e persianas. Então, eu separei algumas composições, porque às vezes a pessoa vê a composição, né, a sigla, mas nem sabe o que significa aquela sigla. Então, se vocês têm interesse em saber as composições do tecido, o que significa cada sigla, eu separei aqui, se vocês quiserem anotar. É interessante para quando você for escolher um tecido, você saber o que é, porque nem todo lugar está dizendo o que significa aquilo. Às vezes no tecido tem a sigla, mas não tem dizendo o que significa. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Tá dando para ver, gente? Dá para ver isso aqui? Deixa eu ver essa. Aí aqui tem, olha. Se dá pra ver, tá, gente? Dê um ok aí, se dá pra ver. 100 pés. 100% pés, ó. 100% pés. Acho que não dá pra ver, né? Aí você pode ver, mas o que significa 100% pés? Você não vai saber o que significa. Pelo menos eu não sabia. O que significa 100% pés. Deixa eu mostrar a vocês assim. Espera aí um pouquinho, tá? Assim fica mais fácil. Ó. Aqui tá dizendo que veda 100% e a composição dele é 100% pés. Com resina acrílica. Isso aqui é um blackout. Aí você diz, mas o que é 100% pés? Significa que é 100% poliéster. Que é 100% poliéster. Aí eu separei aqui para vocês anotarem, se vocês tiverem interesse, é claro, de saber, porque eu acho isso interessante. Porque às vezes a pessoa, 100% poliéster, tem 40% de algodão, 20% de viscose, né? Aí eu separei para vocês. CJ é juta, CL é linho, CO algodão, CR rami, CS sisal, CV viscose,
MT, metalizadas. MTF, metálica. PAC, PAC, acrílico. PES, que é ali onde eu estava mostrando a vocês, é poliéster. PVC, cloreto de polivinila. PVC se usa também em tecido, PVC, mas é muito usado também em persianas, né? Tem muitas persianas de PVC também. E seda, que é S. Às vezes você vai ver o S lá, que tem aquela composição, tem S, é a composição que também tem seda, tá? Agora também tem uma questão que eu tive analisando aqui, tá? Não vão ligar para uma loja e dizer assim, eu quero um tecido 100% poliéster, né? 100% poliéster. Aí se você vem analisar aqui, deixa eu pegar aqui de novo para vocês, tá? Se você vem analisar aqui, ó, veja a diferença, ó. 100% poliéster, tá vendo? Esse tecido aqui é 100% poliéster e aqui tem resina de acrílico, tá vendo? E esse tecido aqui é um blackout, que é um blackout, e agora fugiu o nome da minha mente, de tafetá, é um blackout em tafetá, ó, que lindo. E ele é 100%, ó, veda-luz, 100% veda-luz e 100% PES, ou seja, ele é 100% de poliéster. Aí você vem aqui em outro tecido, veja, 100% poliéster também a composição, tá vendo? Agora, olhe o tipo do tecido, a diferença que tem, para você não dizer assim, eu quero um tecido 100% poliéster. Eu posso lhe colocar um blackout, ou posso lhe colocar um linho, esse linho aqui. E tem outras questões também, viu, gente? Que é por isso que eu digo a vocês, quando vocês forem numa loja, tal, é bom vocês, ao invés de pensar, vou tirar a foto do código, porque eu vou em outra loja, pego o orçamento de 3 lojas com o mesmo código. Dificilmente você vai encontrar. Inclusive, tem algumas distribuidoras que coloca 100% poliéster, mas esse tecido, eu conheço ele não é 100% poliéster, entendeu? Eu tenho ele em outro catálogo, eu tenho ele direto da fábrica e ele não é 100% poliéster, ele tem algodão junto, esse linho aqui tem algodão junto, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado. É como também o material das persianas também. Aí tem também material. Deixa eu mostrar um material de persiana para vocês, que também é 100% poliéster. Ó. Esse daqui é uma nova tela solar, tá vendo? É uma nova coleção de tela solar. Olha a composição dele. Olha a composição. 100% poliéster. Tá vendo? Aí olha o tecido como é diferente. Então a gente não pode chegar e simplesmente pedir para uma loja, eu quero só um tecido 100% poliéster, porque você tem várias opções e assim tem várias misturas. Então o ideal é que você conheça realmente o tecido, que você pegue no tecido e vá conhecendo aos poucos. Façam visita nas lojas, peçam pré-orçamento, veja os tecidos com calma, com cautela. Em alguns casos você pode encontrar realmente a mesma referência. Tem alguns distribuidores que eles são muito fiéis às composições dos tecidos, que você vai analisando, porque, por exemplo,
Às vezes eu peço o tecido direto da fábrica, né? Através do representante e tal. Só que às vezes tecidos mais suntuosos, tecidos mais luxuosos, você nunca pede, fica pedindo peças e mais peças desses tecidos. Então, quando o cliente quer um tecido desse, você pede só o pedaço do tecido que o cliente necessita para a cortina dele. Então, o que acontece? Aí a gente já compra de uma distribuidora, né? Aí tem umas distribuidoras que realmente ele leva ao pé da letra o que o fabricante coloca na etiqueta. Tem outros distribuidores que eles não colocam no pé da letra, ou seja, o tecido não é 100% poliéster e ele colocou que é 100% poliéster. Como, sabe? Então, é importante que você pegue no tecido, é importante que você sinta o tecido, é importante que você tire foto do tecido, para que você possa fazer para o seu cliente, se no caso for um cliente, você possa fazer uma comparação realmente de preços, né? Porque tem variedades, é como eu falei para vocês, tem variedades de preços, variedades de valores e do material mesmo, que não vai ser a etiqueta, a referência que vai definir onde é que está o melhor preço, no caso, se o cliente estiver interessado mais no preço, né? Claro. Viu? Vocês têm alguma pergunta a fazer, gente? Me faça uma pergunta, tá faltando quantos minutos? 12 minutos, 13 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu não mostrei muito, eu mostrei, não foi material de persianas para vocês. E mostrei, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse tipo de material aqui, ó. Vou virar novamente a câmera, tá? Para vocês verem melhor. Outros tipos de cortinas, são cortinas de fábrica de persianas, né? Que eu digo que são as primas. Mas são cortinas super luxuosas, super sofisticadas, entendeu? Quando eu fui na Casa Có, Salvador, uma certa vez, que eu vi essa cortina, eu chorei de tanta emoção, de tanta beleza numa só cortina. Foi quando eu percebi, não, eu nasci foi para isso mesmo. Porque a cortina era tão linda, tão charmosa, que me deu aquela sensação, nossa, eu nunca esqueço dessa parte. Eu vou mostrar essa cortina para vocês, estava lá na Casa Có, tá bom? Open Roman Darkness. Olhe o tecido dela. Olha aqui a composição de novo aí. 100% poliéster, tá vendo? Aí o que acontece? Nós temos um tecido fino desse, 100% poliéster. Olhe isso, gente. Eu vou pegar aqui dentro porque ele tem a parte. Olhe isso. Tá vendo? Olha que delicadeza nisso aqui, ó. Olha a delicadeza. Isso aqui é para cortinas especiais. Ela parece uma romana tradicional, mas ela é belíssima. Então, a composição desse tecido também, ele é 100% poliéster. Aí você pega também um blackout, veja, que delicadeza, tá vendo? Aí você também pega um blackout e lá também tem dizendo que é 100% poliéster. Aí assim, realmente eu não entendo muito como é que é fabricado. Eu preciso ir numa fábrica de tecido para acompanhar essa fabricação, para eu entender melhor, viu? Porque é um tecido assim tão fino, que é 100% poliéster, depois você pega um tecido super grosso e acetinado, que você também vê que é 100% poliéster. Aí você tem vários tipos, ó, de tecidos. Aqui já é outro tipo, ó. Olha só. Outro tipo de tecido, ó. Bem parecido com aquele, tá vendo? Ó. É outro tipo de cortina também, ó. São cortinas maravilhosas. Um tecido super acetinado, ó.
E aí vamos ver aqui, que provavelmente também ele está falando que é 100%, ó, a composição do tecido, 100% poliéster. Tá vendo? 100% poliéster também, a composição desse tecido. Então, eu preciso realmente ir na fábrica para eu entender melhor sobre como é que é feita essas fabricações, tá? Porque tem o tecido fino, que é 100% poliéster, e tem o tecido grosso, um blackout, por exemplo, que também tem a composição 100% poliéster. Na maioria das vezes, a gente trabalha com linho, que é misturado, linho, viscose, algodão, né? São tecidos maravilhosos, que quando mistura assim essas composições, ele tem um ótimo caimento, ele não tem problema na hora de fazer prega, né? Então são maravilhosos. E aí nós temos variedades de materiais com várias composições. Gente, vocês têm alguma pergunta para mim, alguma coisa? Porque estamos finalizando nossa live agora. Aí eu queria dizer a vocês também que se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, que me façam, porque eu recebo sempre muitas perguntas quando a pessoa entra em contato através do WhatsApp. Eu estou querendo fazer uma cortina rolô, uma cortina romana. Então, as pessoas têm muitas dúvidas. Hoje eu recebi várias perguntas, assim, pelo WhatsApp, liga no telefone para saber, o blackout, dá para fazer cortina só de blackout? A cortina vai ficar boa, vai ficar armada, esse negócio. Hoje teve um cliente que fez essa pergunta, eu até deixei, separei aqui alguns, deixa eu ver os blackouts que eu separei. Alguns blackouts, eu separei alguns blackouts, ele perguntando se dava para fazer uma cortina, aqui um blackout, ó, esse outro blackout aqui, tá vendo que blackout lindo, ó. Dá para fazer a cortina só em blackout, ó. Você tem um blackout maravilhoso desse, você deve fazer sim, claro. E esse ainda é fino, leve. Esse já tem, ó, 92% poliéster e 8% de linho, tá vendo? 92,8% de linho. Mas aqui a gente tem outros, ó, 100% poliéster. E é um blackout, tá vendo? Ó. Ele é um blackout. E aqui temos esse daqui, ó, já é 100% poliéster, tá vendo? É um blackout também, ó. Então são blackouts luxuosíssimos, né? E esse daqui é até mais fininho, porque tem uns que são muito grosseiros. Os blackouts são muito grosseiros. Mas esse tá bem fininho, dá sim para fazer só uma peça para o quarto. Principalmente, eu gosto muito em quarto de casal, quando você tem uma coisa mais leve na frente, uma coisa mais romântica, talvez eu seja romântica. Mas que o blackout, só o blackout também dá sim para fazer a cortina só em blackout, fica super charmosa, tá? E aquela dica, né, que se o blackout for muito duro e armado, manda-se colocar um cordão de chumbo embaixo para que ele desça mais, tá bom? Então, gente, queria agradecer a vocês, né, pela participação. Roscleide, Val, tudo bem? Obrigada. Me sigam, por favor, mandem perguntas, tá? Eu vou estar sempre por aqui, ou marcando ou sem marcar. Na realidade, minha vontade é sempre que fazer uma visita ao cliente, fazer uma live da casa do cliente, mostrando como as dificuldades. Cada casa tem a sua maneira de ser, o seu projeto diferenciado. Não existe a janela padrão,
Na realidade, não, eu procuro esse padrão e não encontro, porque tem gente que coloca o armário do lado da janela, tem gente que coloca bancada, tem gente que coloca cortineiro, tem gente que coloca sanca, roda-teto. Então, cada cortina é diferente, cada ambiente é diferente. Não tem janela padrão, não tem janela padrão, né? A cortina que vai fazer a beleza do seu ambiente, tá bom, meninas? Eu me despeço até, eu acredito que quinta-feira a gente vai falar de outra. Façam sugestões, gente. Sugiram um tema aí legal nessa parte de cortinas para a gente fazer uma live, tá bom? Fiquem à vontade. Um beijo, gente. Obrigada por ter participado. Gratidão a vocês. Beijo.